Facebook não tem amigo, tem um monte de telinha. Então, vamos dizer, o que eu gostaria de provocar e bater papo com vocês é exatamente isso. Qual é o papel de vocês, como educadores, de levar a escola que vocês estão, dentro do sistema que vocês estão, de que forma a gente começa a discussão com a direção da escola, com os pais, que eu acho que são pessoas importantíssimas nesse processo, para que a gente então comece a dizer como é que a gente vai tratar desse assunto. Porque existe uma realidade, e isso não tem como evitar. Trabalho repetitivo, trabalho que é puramente baseado em hard skills, ele vai desaparecer, ele não existe mais. Os robôs e a computação vai substituir, a inteligência artificial vai substituir isso, tudo vai substituir. Uma das coisas que aqui nos Estados Unidos já está altamente prevalente, principalmente nessa área, parte de seguros. Todos aqueles cálculos atuários, o que existia de gente fazendo cálculo atuário, desapareceu. Todo aquele pessoal não existe mais, porque tem lá a maquininha que faz melhor que qualquer um. Zero de emoção, que é o que é necessário nesse caso. Então, vamos dizer, diagnósticos básicos, não diagnósticos que você tem que ouvir o que está acontecendo, mas que são baseados principalmente em exame de sangue ou exame de alguma coisa, esses trabalhos vão todos desaparecer. Então, de que forma a gente vai começar a formar o pessoal do amanhã, que não vão ter esses trabalhos, e se a gente concorda que vai ser necessário é soft skills, como é que a gente vai começar essa discussão de ensinar soft skills? Então, esse é um ponto que eu gostaria de trazer para vocês e que vocês levassem isso de volta. E existem algumas escolas aqui que a gente já começou o trabalho, vamos dizer, eu tive experiência. Minha esposa é professora de educação especial, já há 30 e tantos anos. Começou no Brasil, veio para cá e continuou a carreira dela aqui. E quando eu falo sobre, que a maioria dos currículos foram desenhados para um currículo para o aluno médio, com atenção média, com conhecimento médico, que não existe, ela vira para mim e diz assim, eu tenho 30 e tantos anos que eu faço educação individualizada, porque educação especial não existe currículo médio, cada aluno meu é um aluno diferente do outro. Ela não trabalha com alto grau de incapacidade, como palsy ou outra, mas ela trabalha com autistas, e cada autista é diferente do outro autista, não adianta você querer botar os dois juntos e fazer a mesma coisa. Então, esse conceito dessa educação customizada ou individualizada é uma outra coisa. De que forma a gente chega lá? Porque uma coisa é também, minha mulher, ela tem uma sala de aula com 8 alunos, é ela mais 4 ajudantes. Então, é fácil. Agora, vocês estão lá na escola com 30 na frente de vocês e vocês sozinhos. Como é que eu faço? Aí a gente usa o que eu estava falando antes. Vamos usar as ferramentas de inteligência artificial. Como é que eu leio o recebimento do conhecimento que eu estou entregando, de que forma aquele aluno está recebendo. Em vez de ser apenas um teste que simplesmente está olhando a parte cognitiva momentânea daquele conhecimento, ela pode estar testando a capacidade cognitiva de permanência. Eu gosto de usar a palavra permanência porque é o conhecimento que fica para o resto da vida, né? Então, vamos usar essas tecnologias, de que forma a gente desenvolve elas para que isso, vamos dizer, comece a mudar um pouco esse comportamento da educação. E, a partir daí, eu queria bater papo. Eu acho chato para burro, só eu falar, vocês não falarem, né, para cá. E, vamos dizer, a minha experiência que eu tive agora, a minha última startup foi robótica. Eu queria dividir isso com vocês, porque é uma coisa que eu tentei botar no Brasil, tive uma série de resistências. E a ideia toda é o seguinte: o cérebro humano, ele tem que ter determinados estímulos para abrir as conexões, para aprender física, aprender matemática, aprender química, que é diferente de aprender arte, que é diferente de aprender música. E, aparentemente, nos últimos anos, a gente vem enfatizando muito mais a capacidade artística do nosso cérebro do que a nossa capacidade científica do cérebro. Então, observando isso, eu com um grupo de pessoas criamos um robozinho, que você tinha que montar o robô
As pessoas um pouco mais antiguinhas vão se lembrar do mecano. Mecano eram partes de metal furadas que você juntava com parafuso, porca, que você tinha que montar o robô mesmo fisicamente. E depois, através de motores e servos e conexões, você programava o robô fazia a coisa sozinho, não era controle remoto, não. Você tinha que sentar no computador e programar mesmo. E a gente imaginou que, começando com a idade de 9, 10 anos, dentro de um período de 4 anos de currículo, a criança com entre 13 e 14 anos teria capacidade de programação igual a de um estudante de faculdade inicial. Ou seja, a gente teoricamente estaria equipando esse indivíduo a terminar o científico e ser um tremendo programador e ir para o mercado de trabalho e acabou. Não tem que fazer faculdade, não tem que fazer nada, ele teria capacidade de programar. Além do que, se seria para poder fazer faculdade, o cérebro já estaria treinado na área de STEM, de ciência, tecnologia e matemática, por causa das conexões que tinham sido feitas desde a idade de 8, 9, 10 anos e assim por diante. Bom, a gente fez o programa, fui para a China, montei o negócio, montamos o programa todo, começamos a vender nas escolas aqui. Interessante que a maioria das escolas privadas religiosas foram aqui adotaram, porque elas têm mais liberdade do que a escola pública americana, que tem que seguir um currículo muito mais fixo. E o resultado foi inacreditável. Você ouvindo criança dizer, eu dei vida ao meu robô. Eu criei e dei vida ao meu robô. Eu nunca tinha imaginado uma criança de 8, 9 anos falar uma coisa desse tipo. E eles programando, eles aprenderam a programar. E nesse processo, por que eu estou falando isso? O sistema, o software, baseado na velocidade que as crianças moviam de etapa a etapa das instruções, porque tinha todo um visual, você tinha que montar o robô. Então, para montar o robô, tinha fase 1, fase 2, fase 3. A velocidade que você clicava para passar de desenho para montar, a gente sabia. Ao final da coisa, tinha que programar. A gente sabia quanto tempo levava para ler a instrução, para programar, para ver quanto tempo. Então, a gente começou a diferenciar e criar curvas. Essas crianças estão abaixo, essas crianças estão acima. E o software, então, diminuía a velocidade ou aumentava a velocidade dependendo do próprio recebimento da resposta de cada aluno. E isso foi feito porque, nas nossas pesquisas com educadores aqui nos Estados Unidos, a ideia era de que todo mundo tinha que ser bem-sucedido. Não existia a falha. Eu não consegui. Um conseguia em 10 minutos, o outro em 2 dias. Mas todos 2 eram bem-sucedidos. Então, a gente codificou essa coisa no sentido de entender como que a absorção do conhecimento estava acontecendo para poder fazer aquela criança bem-sucedida. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque esse é exatamente o que eu gostaria de trazer para vocês, que eu acho que o conceito do bem-sucedido talvez seja a primeira coisa que a gente pode começar a mudar, onde todo mundo é bem-sucedido. Não, esses são bons alunos, esses são maus alunos. Não existe mau aluno. Existe mau professor. Dentro do meu conceito hoje. Quando eu era aluno, era diferente, mas hoje a responsabilidade se alguém não está aprendendo é minha, não é do aluno que não está aprendendo. Eu tenho que entender o porquê que ele não está. Eu não estou entregando a coisa direito, a ferramenta que eu estou usando não está igual. Eu tenho que olhar a mim mesmo como causa daquele negócio. Isso é uma coisa que é uma mudança de pensamento. Porque o nosso currículo que a gente tem que entregar, ele é médio. E a gente é medido à medida que eu consigo entregar aquele currículo médio. Ok, os caras da frente se deram bem, os médios se deram bem e o resto. Se deu mal, fica por isso mesmo? Eu não acredito nisso. Não hoje. No passado, eu estava sempre lá na frente, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quando eu era 4, eu tomava porrada da minha mãe, que ela não aceitava. Menos 95 era uma desgraça. Naquela época era de 0 a 100, né? 95 eu tomava bolacha. Que foi? Então, a gente só foi ver quando a parte do derrotado é aquilo que a gente tem que corrigir. E como é que a gente vai corrigir a derrota? Então, essa é a segunda coisa que eu quero que vocês levem, se possível. Primeiro é como é que a gente vai começar a discussão. A segunda é como é que a gente vai individualizar e achar as ferramentas que a gente pode individualizar para que não existam mais derrotados.
Porque nesse momento que não existir mais o derrotado, a gente, como educador, vai ser bem sucedido. Isso que eu gostaria de botar na cabeça de vocês. Um pouquinho. E aí vamos bater papo.